Senhor Presidente, senhores deputados, Dr. Ricardo Mourinho Félix, muito boa tarde também, cumprimentá-lo e dizer-lhe, antes de mais, embora o tom desta audição tenha vindo a ser moderado, porque entrou nas questões técnicas e abandonou a política, que trouxe no início da nossa inquirição, e deixe-me dizer-lhe que, como já aqui foi dito, nós vamos na 55ª inquirição e nós já nem sabíamos muito bem porque é que vinha cá. E o PSD até disse que prescindia, estava na disposição de prescindir da sua inquirição. Claro que nós não nos opomos a ninguém vir cá a expor a sua tese. Mas um dos partidos fez questão que viesse cá e agora nós percebemos porque é que quis cá vir. Porque veio cá ainda na qualidade de Secretário de Estado. Tivemos cá o Ministro das Finanças, que trabalhou consigo, que veio cá numa dupla qualidade, e agora temos o Dr. Ricardo, que veio cá na qualidade de Secretário de Estado. E vem com uma cartilha encomendada político-partidária que nós achávamos, longe de nós, PSD, que alguma vez isso fosse possível, porque isto é uma coisa séria e, portanto, vamos deixar a politiquice e vamos nos focar nos factos. Mas não foi assim e com perplexidade assistimos a esse facto. Sabe que eu estava aqui e, como tive muito tempo à espera, até pensei em ir ao Diário da República ver se a sua nomeação ainda se mantinha. Mas achei que era desnecessário porque as fontes públicas dizem-nos que, de facto, já não é Secretário de Estado. Mas também percebo a sua tese. O Dr. Ricardo veio aqui defender aquilo que fez. Portanto, é razoável que tenha necessidade de tentar justificar e arranjar uma narrativa para vender a tese da venda, para pôr em causa a resolução, para pôr em causa a saída limpa, para pôr tudo em causa que seja do governo anterior, mas nada em causa do que seja do governo do Partido Socialista. Percebo isso e relativizo. Assim como relativizo muitas das coisas que disse que contradizem os factos. E uma delas é sobre a retransmissão. O PS anda aqui desde o início com a história da retransmissão. A fazer um esforço, enfim, como se fossem ao ginásio levantar pesos. É quase isso. É fazer um exercício físico todos os dias, sempre que podem. Este é um gráfico da evolução das dívidas da Bloomberg. Quando é que aumenta? Aumenta quando é apresentado o Orçamento de Estado. As taxas de juros da República aumentam quando é apresentado o Orçamento de Estado em 2016. Não é quando há a retransmissão das obrigações. Mas fez aqui um exercício, enfim, pesaroso, esforçado, de dizer, eu fui a roadshows. E lá disseram, mas como é que é? Ainda bem que o senhor não está a representar o Estado português, porque eu neste momento ficava assustado, como alguém dizia aqui no outro dia, tem cabeça de leão, tem juba de leão, tem corpo de leão, mas eu não sei se é um leão. No seu caso parece que é mesmo um leão. Tenho medo dos fundos internacionais e, portanto, vou subjugar-me ao que quer que seja. Ainda bem que não está a representar o Estado, deixe-me dizer-lhe. Mas deixe-me dizer-lhe mais. No dia 20 de janeiro de 2016 há uma emissão de dívida portuguesa em janeiro de 2016 de 4 mil milhões, foi o que foi alocado. A procura foi de 12 mil milhões. Também em janeiro, procura de 2 mil milhões, alocação de 1.250 milhões. Em 20 de janeiro, também no mesmo dia, procura de 1.290 milhões, colocação de 550 milhões. Houve sempre procura, 2 ou 3 vezes mais do que aquilo que o Estado português foi colocando. E deixe-me dizer mais, com taxas negativas. Com taxas negativas. Pasme-se, como é que é possível alguém ter emitido, a República Portuguesa ter emitido dívida com taxas negativas perante todo esse cenário que aqui acabou de dizer? E há pouco diziam que algumas entidades dizem, enfim, que não foi a retransmissão. As outras entidades é o IGCP, que eu saiba não fazem política. Não fazem política. E o IGCP é muito claro a concluir que não há uma correlação direta entre a retransmissão e qualquer aumento da dívida, das taxas da dívida. E as taxas aumentam com a entrega do Orçamento de Estado. Sobre isto, acho que estamos entendidos. Colocou em causa a saída limpa. Em que mês é que aconteceu a saída limpa? É uma pergunta, em que mês é que aconteceu a saída limpa? Foi 24 dias antes da resolução do banco. Não, peço desculpa. 24 dias antes. Mas estamos a falar em que mês? Estaremos a falar no final de junho, com certeza. Final de junho. E quando é que são
conhecidos os factos que justificam a resolução, a apresentação das contas do Banco Espírito Santo? Quando é que são conhecidos? Terá que perguntar ao supervisor. Isso foi tornado público. É em julho que são conhecidos os factos que justificam a resolução. Não é nessa data que disse da saída limpa. Portanto, ninguém andou a camuflar informação para ter uma qualquer saída limpa. Ninguém. Aliás, seria um exercício bastante desonesto. Eu próprio reconheceria isso, mas isso não aconteceu. E o senhor vem fazer aqui um exercício de desonestidade, deixe-me dizer. Porque não vale tudo na política. E a pergunta que eu me questiono é como é que demorou 6 anos a perceber que afinal o balanço do Banco Espírito Santo, que depois transitou, a parte que transitou para o novo banco, afinal era tudo mau. Demorou 6 anos para vir aqui dizer-nos isso. 6 anos! Teve tantas vezes no Parlamento e nunca foi tão claro, tão direto a esclarecer esta matéria. Como é que justifica isso? Quer que responda a pergunta à pergunta? Sim, pode responder, pode comentar o que eu lhe disse ou pode responder à pergunta que lhe fiz. Não, está a fazer de seguida, eu estou a apontar as perguntas. Sim, não, mas pode responder. É sempre mais fácil responder a pergunta à pergunta também. Agora, rejeito completamente aquilo que disse sobre política e politiquice. Casa de Democracia é onde se fazem discussões de política. Sempre que eu vim aqui, vim discutir política. E estive aqui, neste lugar, durante vários anos, não só como secretário de Estado, como deputado eleito. Eu fui membro do governo, mas fui sempre deputado eleito. E, portanto, sei bem o que é a legitimidade democrática de estar sentado e a responsabilidade de ser membro do governo como deputado eleito. E, portanto, politiquice não é aqui que se discute. Eu que vim aqui foi fazer discutir política. Sim, estou aqui como ex-secretário de Estado. É nessa qualidade que aqui estou. E é por isso que aqui estou. E vim aqui explicar aquilo que fiz, dar resposta e dar informação. E tenho todo o direito em transmitir aos senhores deputados e às pessoas que acompanham os trabalhos da Comissão qual é a visão que tenho sobre o trabalho que foi feito e a gênese de um problema chamado Novo Banco. Para mim é muito claro, o gênese do problema Novo Banco tem vários nomes, que terminam em Salgado, em Silva, e, portanto, tem a ver. A gênese do problema são os gestores que estiveram no Novo Banco. Disso estamos totalmente de acordo. E que geriram de forma ruinosa. E é bom que seja sempre claro quem é que é o culpado do problema. Okay? A partir daí, há uma questão de gestão política. E é perfeitamente razoável e normal que, no âmbito do debate político, haja aquilo que é a interpretação dos factos. E a interpretação dos factos que vos dei é aquela que eu tenho. É a interpretação de que, de facto, no dia da resolução do banco, quando é feita a resolução do banco, os ativos não são reavaliados, são imputados para que a resolução não custe mais do que 4.900 milhões de euros. Sobre a questão que levanta de só no dia 31 só no dia 30 de julho, ou 28 de julho, se me falhar a memória, 30 de julho, é que há o conhecimento daquela informação. Só nesse dia que essa informação é levada ao Conselho à Assembleia do Novo Banco, do Banco Espírito Santo, e inicia todo o processo relativo à resolução. Agora, aquela informação é do conhecimento de muita gente há muito tempo. Aquela informação não foi compilada naquele dia, àquela hora. Aquela informação estava a ser acompanhada há algum tempo. A preocupação já existia em diversas entidades. Sabe que várias pessoas que por aqui passaram disseram exatamente o contrário daquilo que está a dizer. Está em contradição com N testemunhos que aqui foram deixados. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. O senhor tem toda a legitimidade de interpretar os factos. Mas a nós interessam-nos mais os factos, menos a interpretação. Percebo perfeitamente, mas
isso, cada um dos senhores deputados terá o seu interesse. Foram pedidas já opiniões, eu disse, obviamente, que as minhas opiniões só valem daquilo que são as opiniões que tinha e as posições que tinha enquanto Secretário de Estado, porque, de resto, a minha opinião neste momento não tem qualquer relevância como, do ponto de vista político, digamos assim. Em relação às negociações com os fundos internacionais, Sr. Deputado, a ideia de que quem acha que negociar com os fundos internacionais e quem acha que dar cabo da reputação da República lá fora é um ato de coragem, eu acho que isso é uma visão um bocadinho pueril daquilo que é o financiamento da economia. Os fundos internacionais têm um peso relevante, muito relevante, no financiamento da economia. Nós estamos a falar de uma economia que tem, neste momento, 130 e tal % de dívida sobre o PIB. Na altura em que estou a falar, tínhamos qualquer coisa à volta dos 120 e muitos de dívida sobre o PIB. É um montante muito significativo e o papel dos investidores internacionais é absolutamente fundamental. Aquilo que levou ou aquilo que motivou a necessidade de um resgate foi precisamente quando os investidores internacionais deixaram de comprar a dívida portuguesa. É isso que leva os países ao tapete. Nós estávamos a sair de um programa. As primeiras notícias que temos após a saída do programa é a resolução de um banco. O programa tinha uma componente dedicada ao sistema bancário, tinha um backstop para recapitalizar bancos. Passado 24 dias da saída do programa, cai o terceiro maior banco português, quando o programa tinha tido o envolvimento do Banco de Portugal, do Governo necessariamente, do BCE, da Comissão Europeia, do FMI. Ninguém se deu conta que aquele banco estava para cair de uma forma tão estrondosa assim. Mas o doutor Ricardo sabia que o banco estava nessas condições? Se eu sabia, não, eu não sabia que o banco estava nessas condições e não tenho nenhuma informação, se essa é a pergunta. Mas como é que pode ajuizar que os outros sabiam para poder tomar essa decisão? É uma perplexidade, Sr. Deputado. É isso eu compreendo. Pronto. Vamos ficar na perplexidade. Vamos ficar na perplexidade. Não me respondeu a outra questão. Certo. Como é que justifica as colocações em janeiro de 2016 tão fáceis, com procura a duplicar ou a triplicar a oferta? Deputado, sabe que quando se olha para um leilão não é olhar para a procura e ver a oferta. Quer dizer, eu não sei exatamente quais são os preços dessa procura e não sei exatamente... Tem taxas negativas. Algumas das emissões têm taxas negativas. Ouça, e o que é que aconteceu aos spreads? Nessa altura, o que é que aconteceu? Ouça, eu vou-lhe mostrar o que gráfico aconteceu outra vez. Portanto, o gráfico aumenta, está a ver este pico, estamos ao longe, é certo? Sim, eu conheço esse gráfico bem. Orçamento de Estado, não é com a retransmissão, porque a retransmissão foi em dezembro. É que isto é factual, não é uma interpretação, é factual. Não, Sr. Deputado, desculpe. Isso é aquilo que tecnicamente é uma asneira, que é o Sr. Deputado pode-me acusar a mim de estar a fazer correlação com base num evento. O Sr. Deputado pode dizer que eu estou a fazer isso. Aquilo que está a fazer é correlação com base num evento. Não, eu não estou a fazer correlação. Eu olho para as cartas do IGCP que dizem não é possível concluir de forma perentória que qualquer aumento tenha que ver com a retransmissão. Certo. Então, deixe-me responder-lhe. Eu conheço bem o IGCP, trabalhei com o IGCP, estava debaixo de minha alçada durante 5 anos. Conheço muito bem, não só o IGCP, como a senhora Presidente do IGCP, que estava precisamente naquele roadshow que eu referi, ela estava em todas aquelas reuniões e é uma pessoa com quem eu trabalhei muito bem, eu tenho maior apreço e consideração profissional e técnica. E nunca esperaria da doutora Cristina Casalinho que enviasse uma carta a fazer considerações de natureza política. Nunca. Não é. Mas também com certeza que nessa carta que o senhor deputado refere, não diz aí que as taxas aumentaram por causa do orçamento, pois não? Não diz. Nós olhamos para o gráfico e vemos a data, não é? Volto a mostrar-lhe o gráfico. Agora, a doutora, a Presidente do IGCP é honesta na análise que faz, eu reconheço isso. Ela não consegue tirar uma conclusão perentória que o senhor aqui tirou e o Partido Socialista tem tirado. E, portanto, a única coisa que eu esperava de si é que dissesse que não é possível encontrar esta correlação direta. Podem existir outros fenómenos, outros fatores. Não é correlação, o que o Sr. Deputado quer dizer é causalidade. Causalidade. Correlação existe. Sim. É o que o Sr. está a fazer, é a correlação. Sim. O seu problema é que não consegue provar a causalidade da correlação.
Esse é o seu problema. Esse é o erro. Desculpe, eu não quero provar coisa nenhuma. O senhor é que quer provar que é por causa da retransmissão que existe essa subida dos juros. O senhor é que está aqui a tentar provar isso. Que houve subida dos juros a seguir à retransmissão, houve. Que houve volatilidade nos mercados financeiros a seguir à retransmissão, houve. Eu não tenho aqui os gráficos, mas... Claro que houve. Isso é reconhecido aqui como existiram nos outros países. Não. Houve volatilidade. Sim. Eu estou a falar de diferencial face aos outros países. Que houve volatilidade a seguir à retransmissão, houve. Porque os bancos portugueses estiveram, durante algum tempo, sujeitos à pressão a seguir à retransmissão. Acho que estamos entendidos sobre a retransmissão e sobre os factos que, eventualmente, aqui nos pode dizer. E deixe-me dizer também que disse aqui que o Banco de Portugal decidiu, da noite para o dia, fazer a retransmissão. Não. Numa carta de 16... qualquer coisa assim do género. Ou decidiram rapidamente, da noite para o dia. Desde o dia 16 de outubro, que nessa carta, que aqui já foi referida também, do novo banco, dirigida ao Banco de Portugal, o Dr. Eduardo Stock da Cunha pedia que não fosse feita a retransmissão. Era a opinião dele, legítima. Claro. Não coloque isso em causa. Portanto, eu quero acreditar que o regulador estudou isto muito bem e tomou todas as diligências. E deixe-me dizer-lhe outra coisa. Ninguém coloca em causa a necessidade do financiamento à economia portuguesa pelos investidores internacionais. Ninguém. Nem nós, PSD, colocamos em causa a importância desse fenómeno. Agora, o que não pode é querer que os lesados do BES sejam sacrificados, mas alguns investidores, esses nós não podemos tocar. O Banco de Portugal explica muito bem isto na sua ata em que decide a retransmissão. Nós estamos ainda no âmbito da medida de resolução. E isso é uma ação legítima do Banco de Portugal. Sem dúvida alguma. Legítima, independente e com base legal. E já agora perguntava-lhe se por acaso é testemunha, porque eu fico assustado se isso for assim, se é testemunha das partes que se opõem ao Banco de Portugal na retransmissão, porque eu fico assustado com aquilo que aqui disse. Se é testemunha? Se é testemunha nos processos que ainda correm, não é? Por amor de Deus. Pronto. Muito bem. O processo da venda, em 2017... implicou uma ajuda de Estado. O BCP colocou isto em causa, depois desistiu do processo. Qual é a sua opinião relativamente aos argumentos do BCP? Portanto, quer factos ou quer opiniões? Factos. Estamos a falar da aplicação da lei, do quadro legal em vigor na Europa, e é com base nessa circunstância que o BCP coloca em causa a medida da venda, nomeadamente o CCA. Sim. Com base nos factos, sim. O que é que tem a dizer sobre isso? O que tenho a dizer, aquilo que disse durante todo o tempo ao BCP, que não concordo com aquilo que é a posição do BCP. O BCP alega, ou terá alegado, que há um incumprimento da diretiva. Na negociação, penso que estão cumpridos todos os requisitos da diretiva. Mas, felizmente, esse processo acabou. Porque o BCP desistiu. Porque claro, o BCP pôs o processo, não havia mais ninguém que pudesse desistir do processo se não fosse o BCP. Colocou aqui em causa as imparidades não reconhecidas em 2014, mas também disse aqui que o próprio BCE considerou o capital adequado em 2014. Isto não é de alguma forma contraditório? Que o BCE tenha considerado o capital adequado em 2014 e passado o ano tenha descoberto que não é adequado, terá que perguntar ao BCE. Mas, de aquilo forma, que eu disse não é contraditório. O que é contraditório para mim é que o BCE, que esteve sempre em todas as missões, fazia parte da dita Troika, vinha nas missões, haviam reuniões no âmbito das missões, quer durante o programa, quer no pós-programa, haviam reuniões com os bancos, havia reuniões com o supervisor, e ninguém na altura achou estranho que aquele banco não fosse o único banco em Portugal que não precisasse de recorrer ao mecanismo ao backstop que existia para a recapitalização dos bancos. Acho estranho. Agora, que o BCE, na altura da resolução, há de ter considerado que aquele capital era o adequado, pois possivelmente sim. Estávamos no início do SSM. Poder-se-á sempre dizer que, na altura, foi o Banco de Portugal, que o SSM ainda não estava em atividade e, portanto, não estava a avaliar. Agora, o banco nasceu naquele dia em agosto e exerceu toda a sua atividade até ao final de 2015 com aquele capital. É porque o regulador, com certeza, o supervisor, com certeza, achou que era adequado. Se não achasse que era adequado, teria, mais cedo do que mais tarde,
dado nota de que faltava capital, como fez depois no final de 2015 na prática. Já aqui foi referido anteriormente as cartas de 2017, e vou terminar, Sr. Presidente, as cartas que o Banco de Portugal trocava com o Ministério das Finanças e o Ministério das Finanças trocava com o Banco de Portugal, que eu qualificaria como cartas de amor, escárnio e maldizer, para qualificar alguns adjetivos que eu lá encontro. O senhor governador de então, Dr. Carlos Costa, estava muito preocupado com o envolvimento do governo na negociação da venda. E o Ministro das Finanças de então escreve-lhe a determinado momento a dizer que considera inaceitável que qualifique como tendo decorrido de modo abrupto e inexplicável a decisão do Governo de não participar na reunião havida com a Lone Star. Isto é em fevereiro de 2017, alguns por aí. Portanto, a carta do Banco de Portugal é de 10 de fevereiro e a do Ministério das Finanças, salvo erro, de 14 de fevereiro. Como é que era a relação do Governo, do Ministério das Finanças, com o Banco de Portugal nessa altura? Minha relação, e é dessa que posso falar, quer com o Dr. José Ramalho, com quem partilhei vários dias e noites no final do ano de 2015, no âmbito precisamente dos dois processos de que estamos a falar, é uma relação excelente. Portanto, estas cartas é tudo ficção. Os adjetivos que aqui são usados. Eu não recebi nenhuma dessas cartas, como percebe, como sabe. Nem teve acesso a estas cartas? Não, tive acesso. Obviamente que a informação dentro do Ministério das Finanças circula entre o Sr. Ministro e os membros do Governo. Obviamente que circula. Agora, eu nunca recebi nem respondi, ou melhor, terá com certeza algumas cartas minhas, porque há algumas que foram escritas por mim e foram enviadas por mim. Agora, o que há, sobretudo, e foi o que já respondi à deputada Cecília Meireles, pelo menos, depois não sei se respondi também ao Sr. Deputado e ao Deputado João Cantarino de Figueiredo, já não me lembro exatamente quem é que respondeu o quê, é basicamente o seguinte: desde o início há uma busca sistemática de conforto junto do Ministério das Finanças por parte do Governador do Banco de Portugal. E ao Ministério das Finanças não cabe estar a dar o conforto ao Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem um processo, uma vez que tem uma proposta, fala com o Ministério das Finanças, caso exista essa necessidade, do que diz respeito quer à discussão dos compromissos, quer à discussão dos mecanismos de natureza financeira. Agora, não cabe ao Ministério das Finanças estar sentado à mesa a negociar com a Lone Star. Não cabe, não faz sentido. Mas reuniram com a Lone Star em algum momento? Diga? Reuniram com a Lone Star em algum momento? Se reuniram... Nas reuniões com a Lone Star, elas foram sempre acompanhadas, e penso que isso foi referido aqui, a salvo erro pelo Dr. Sérgio Monteiro, foram sempre acompanhadas por pessoas do Ministério das Finanças que acompanhavam as reuniões. Eu próprio disse aqui há bocado. Agora, estar a acompanhar reuniões não é estar a tomar decisões sobre a venda, porque isso é da responsabilidade e da competência do Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução. Sim, embora algumas dessas decisões foram tomadas em negociações do Governo com a DGCOM, como sabemos. Eu não tenho mais perguntas. Mas essas são aquelas que têm que ser tomadas entre o Governo e a DGCOM. Mas foram. Também com a Lone Star. Porque, pronto, era preciso.